Oi gente, tudo bem? Eu trago para vocês mais um vídeo, é uma pecinha infantil, o top Nina. É uma peça rápida e muito lucrativa. É uma peça muito procurada no período escolar pelas mãezinhas para que as meninas usem por baixo dos uniformes. Se você acabou de chegar no canal, muito prazer. Eu sou a Rô, designer e técnica em vestuário, e neste vídeo eu vou guiar você no passo a passo dessa peça tão lucrativa. Caso você tenha interesse em adquirir um molde ou saber alguma informação, eu vou deixar o meu contato disponível na descrição. Vamos lá? Bom, então vamos começar apresentando os materiais para vocês. Eu vou começar com os tecidos. Para essa peça que eu vou montar com vocês hoje, eu vou usar a lese de malha. É um tecido comum, você pode encontrar em qualquer loja de tecido, não precisa ser necessariamente uma loja que venda material de lingerie. O importante é que a lese que você encontre, ela tenha uma boa elasticidade, tá? Ela abra bastante, porque eu já encontrei algumas que elas não esticam, tá? Então essa aqui estica bem. Eu vou usar ela como tecido principal e vou colocar na parte da frente do top um forrinho de microfibra. Essa microfibra é um pouquinho mais fina, tá? Aí você pode colocar ela ou você pode colocar o coton. Não gosto muito de usar o coton porque ele fica um pouquinho grosso. Vou usar aqui um elástico chamado Borneo ou Borneon, não sei falar para vocês o nome exato, mas você encontra por esse nome. Alguns dos produtos que você encontra aqui no vídeo, eu vou deixar o link na descrição para as pessoas que têm dificuldade de encontrar na sua cidade ou até mesmo de fazer a busca pela internet. Para essa pecinha eu vou usar a alça número 10 com os reguladores, mas ao final desse vídeo eu vou mostrar para vocês mais uma opção que você pode estar fazendo, onde você não usa nem alça e nem reguladores, apenas o viés de 25 milímetros. Então aqui com a minha pecinha já cortada, eu vou fazer o tamanho 10. Eu tenho a minha parte das costas, ela inteira fica assim. E tenho a minha parte da frente, cortada também aqui na lese. E mais o forrinho na microfibra, que é opcional. Caso você opte por fazer a pecinha no cotton 4%, que é a opção que eu vou mostrar para vocês aqui no final do tutorial, não há necessidade de você fazer forro, tá? Então vamos lá? Então vamos lá, vamos começar a montar a peça. Essa é uma peça super rápida, a gente consegue produzir rapidinho, tá? Então vamos começar aqui com o tecido principal do top, com o lado direito voltado para cima. Aqui nós vamos colocar as costas com o lado direito voltado para baixo. Vou alinhar as pontinhas com bastante capricho. E agora com o forro da peça, com o lado direito voltado para baixo. Vou fechar aqui um sanduíche. Esse processo a gente só vai fazer se você colocar forro, tá? Se você não colocar, não tem necessidade de fazer dessa forma. Então, colocando o forro, nós vamos ter a microfibra com o lado direito voltado para baixo. Vamos ter a parte das costas com o lado direito também voltado para baixo. E vamos ter a nossa frente com o lado direito voltado para cima. Colocado dessa forma aqui, o nosso próximo passo é fechar essa lateral e essa outra lateral. Então fica dessa forma aqui, a lateralzinha. Agora vamos fazer o outro lado. Aqui eu gosto de colocar o tecido principal do lado de cima, porque a microfibra ela é um pouco mais escorregadia. Então isso aí ajuda a gente na hora de fazer essa união aqui, de forma que nada fique para fora. E facilita a nossa vida, né? Então tá aqui, essas pontinhas aqui a gente deixa, tá? Por enquanto. E agora eu vou revirar a peça com vocês aqui do ladinho pra gente ver como é que ficou. Então abrindo aqui a peça, a gente vai perceber que tá tudo embutido. E ficou dessa forma, tá? Então aqui esse aqui é o nosso lado direito, aqui é a nossa parte das costas. Eu vou virar pro avesso. Então ele ficou aqui embutido nas laterais, tá? Uma dica importante nós vamos agora para a galoneira para colocar o nosso viés. Como a gente tem essas duas camadas que ficam soltinhas,
Às vezes acontece de você colocar na boca do aparelho e alguma parte escapulir. Então, o que eu aconselho? Para quem já tem prática e já está habituado a fazer sem a costura, pode trabalhar da forma habitual, o que você costuma fazer. Agora, se você está começando aí a lidar com os perrengues que a gente atravessa com o uso de aparelho, eu falo isso por experiência própria, tá? Eu indico que você faça uma costurinha fixando essas duas partes aqui na máquina overlock antes de fazer o processo do viés, tá bom? Então eu encontro vocês na galoneira já com essa costura feita na overlock pra gente partir para o nosso viés. Então aqui na galoneira já com a minha costurinha aqui de segurança feita para que as partes não se separem na hora que a gente colocar na boca do aparelho, eu vou começar passando um pedacinho de viés aqui nessa parte das costas para ficar um acabamentinho aqui nessa regiãozinha aqui, tá? Eu vou estar usando o aparelho de 16 milímetros, mas você pode estar usando aí o seu viés de 25, também fica ótimo. Vou mostrar para vocês no final do vídeo, que fica muito bom. Acabamentinho feito. Nesse caso aqui, a gente vai refilar o viés, tá? Porque a gente vai precisar vir com o próximo viés passando aqui por cima dessa parte. Então, aqui eu já refilo. E agora eu vou voltar aqui pro meu ladinho da frente e vou passar o viés nessa partezinha do decote. Aqui na modelagem, se você observar, ela tem uma cavinha aqui na parte da frente. Eu coloquei porque eu achei que é um detalhe a mais para você colocar na peça. Mas se você não quiser colocar também não tem problema, a gente passa o viés aqui de uma forma que ela fica um pouquinho mais arredondada, mas não tem problema nenhum você não fazer esse detalhe, até porque a gente faz esse detalhe aqui na máquina reta. Eu vou explicar para vocês direitinho durante o processo. Então aqui agora eu vou encaixar na boca do meu aparelho e vou dar sequência aqui fazendo o acabamento de viés. Vou entrar. Como aqui a gente tem uma curvinha, a máquina galoneira ela tem uma certa dificuldade de fazer curva. Na verdade, ela não tem uma certa dificuldade, ela não faz mesmo. Para que a minha peça não desalinhe aqui, eu dou um beliscão aqui, porque quando a gente faz esse beliscão aqui, automaticamente o tecido fica mais reto, né? E aí você organiza aqui para entrar na boca do aparelho certinho e o tecido não ficar fora aqui do viés. Passou dessa parte, pode soltar e dar sequência, tá? E aí fica dessa forma aqui, fica com essa parte arredondadinha. E aqui atrás pegou todo o tecido, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as pontinhas aqui dos dois lados, não preciso deixar uma ponta tão grande, vou diminuir um pouquinho. E aqui a gente vai passar com viés agora, começando aqui da parte das costas. Vou deixar um pedacinho aqui também. E vou fazer o contorno da cavinha aqui dos dois lados. A gente precisa deixar esse pedacinho pra gente estar fazendo um reforço na hora que for colocar a alça, tá? Então a gente faz aqui pra dar reforço. Se você tiver dificuldade de ficar empurrando aqui com o dedo, pode fazer o uso da pinça aqui segurando, tá? Porque ele tem que ficar, essa parte tem que ficar aqui dentro da boca do aparelho. Então fica dessa forma aqui, ó, tá? E a parte de trás fica assim. Então passo o viés um por cima do outro. Vou repetir a operação aqui do outro lado, só que agora vou iniciar pelo lado da frente, tá? Vamos começar colocando aqui esse pedacinho de viés na boca do aparelho. Aqui, se você quiser ter segurança, você pode encostar o dedo aqui no calcador para que essa partezinha do top, ela entre aqui no ângulo certinho do aparelho e passe por cima do outro pedacinho. Chegou aqui na parte de trás, a mesma coisa. A gente segura aqui para que ele entre bem direitinho aqui na boca do aparelho. E aí o acabamento ficou assim na parte das costas.
passando aqui por cima, o viés passando por cima dessa partezinha. E aqui na frente é o acabamentinho que a gente já conhece, eu vou tirar um pouquinho aqui do excesso, porque aqui tem muita coisa. E aqui na parte de trás também passou por cima. Então agora o nosso próximo passo é, eu vou fazer uma costura aqui na overlock, nessa basezinha da frente. Era até para eu ter feito junto com essa parte de cima, mas eu acabei esquecendo. Então eu vou passar uma costura só para unir esse forrinho aqui com a parte da frente. E nós vamos voltar aqui para a galoneira para a gente aplicar a nossa base com o elástico Borneo. Bom, aqui eu vou trabalhar com o elástico fechado, tá? Essa é uma maneira mais fácil para você que está iniciando, que às vezes não sabe a quantidade de elástico. As informações sobre os tamanhos vão estar no molde. E a gente precisa se atentar aqui quanto ao lado direito e ao lado avesso do nosso elástico. O lado avesso, geralmente, ele é um pouquinho mais fofinho, que é a parte que vai ficar em contato ali com o corpo da cliente, tá? E aqui, o lado direito, ele é um pouquinho mais definido. Você pode ver que os desenhos a gente vê com mais facilidade. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a costura, vou fazer a união com a costura com ponto um pouquinho menor, com retrocesso, mas também é uma operação que você pode fazer na sua máquina overlock. Eu gosto de fazer aqui porque eu acho que fica um pouco mais reforçado e aí não corre o risco na hora da gente estar lá tensionando para fazer a aplicação na galoneira, ele vir abrir em um dos lados, aí você vai ter que parar o processo e vir fazer aqui o arremate novamente. Então eu prefiro fazer na reta, tá? Então aqui eu vou começar fazendo a união das duas partes aqui, colocando o meu lado avesso do elástico para fora, ou seja, a parte que vai ficar aqui em contato com a pele da cliente, seria esse lado aqui, tá? E vou fazer uma costurinha com retrocesso no começo e um retrocesso no final. Vou dar o espacinho aqui de um pezinho de calcador. Vou fazer um pouquinho mais de retrocesso do que o que a máquina costuma fazer. Então, ele ficou assim, ó. Aqui, se você deixou uma sobra muito grande, você quiser deitar essas duas pontinhas e fazer uma outra costurinha aqui de arremate, pode fazer também, tá? Então, agora nós vamos para a galoneira para a gente distribuir aqui o contorno do nosso elástico no corpo do top. E aí eu vou explicar como vocês vão fazer essa técnica de forma que o elástico fique distribuído por igual. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer essa distribuição da melhor maneira possível? Eu tenho aqui a minha costura, então se eu fizer essa dobra e vier até aqui o outro lado, eu vou estar achando o meio, certo? E se eu fizer essa dobra mais uma vez, colocando aqui a minha marcação na costura, eu vou ter a medida das minhas laterais. Então, eu vou colocar um alfinete do lado de cá. Essa técnica é só para ajudar você a distribuir certinho, tá? Quem já tem experiência, já distribui direto. Tá, então aqui eu tenho 4 marcações. A minha costura, a minha parte da frente e a minha parte aqui das laterais. Agora aqui no top eu já tenho a minha medida das laterais, que são as 2 costuras. Então, eu vou unir aqui costura com costura. E vou achar o meu centro da frente, vou marcar aqui com alfinete também. E vou fazer a mesma coisa aqui, achando o centro das costas. Feitas as devidas marcações, agora a gente distribui. E agora, o que você pode fazer aqui com o elástico? Você pode colocar essa emenda aqui para a parte das costas ou para uma das laterais. Aqui, no caso, eu vou colocar para uma lateral. Então, eu vou vir do lado de cá e vou fazer a sobreposição desse elástico. Eu vou abrir aqui essa partezinha e vou passar em cima aqui do meu top aproximadamente 1 centímetro. Vou entrar aqui 1 centímetro. Aqui, geralmente na máquina, a distância de 0,75 já fica ótimo, tá? Então, se você não tiver muita dificuldade na hora de costurar, já pode deixar um pouquinho menos de distância, porque aí você mantém a peça um pouquinho mais compridinha. Pronto. Então, tá aqui, ó, alinhado
Então tá aqui alinhado costura com costura. Eu vou pegar o meu alfinete aqui agora, vou continuar dando sequência e vou alinhar aqui no próximo alfinete. O elástico aqui vai ficar um pouquinho menor do que o contorno da peça, tá? Porque eu não quis tensionar demais o elástico para não ficar incomodando. Se você perceber que para você resolve uma tensão um pouco menor, você pode estar colocando aí na sua peça. Aqui, se vocês observarem, já dá para ver aqui a distância que o elástico tá, né? Ele tá um pouquinho mais estreito do que a medida de cá. Então, quando a gente for costurar, a gente vai fazer essa tensão aqui para o tecido encostar no elástico. E aí, fazendo dessa forma, o elástico vai ficar um pouquinho mais justo do que a peça. Agora, dando sequência, eu vou aqui pro próximo alfinete. Esse eu sei que vai ficar na minha lateral. Então, eu já venho e encosto aqui na minha linha, dando a distânciazinha de 0,75 a 1 centímetro. Depois, eu venho para as minhas costas e faço a mesma coisa aqui nas marcações. A marcação do elástico com a marcação do tecido. Coloco a sobreposição, tiro um dos alfinetes e deixo aqui as duas peças juntas. Pronto. Elástico colocado aqui em toda a peça. Aí, agora a gente vai começar a fazer aqui na galoneira. Aqui, com o tempo, você aprende a distância que a agulha bate aqui na sua máquina e você acaba estabelecendo aqui um guia, né? O meu guia eu me baseio por essa linhazinha que fica aqui dentro do calcador, porque ela vai pegar na bordinha, vai ficar com um acabamento bonito e não vai escapulir aqui a parte de baixo da minha peça, tá? Então, eu vou começar primeiro sem esticar nada, vou fazer a costura normalmente, pelo menos aí 1 centímetro. E depois eu vou pegar aqui essa parte onde tá o alfinete aqui, que é o nosso próximo passo, e vou esticar um pouquinho o elástico, tá? Se você tiver dificuldade, é bom você costurar um pouco e dando uma olhadinha para ver se não está escapulindo aqui na parte de baixo. E aí é só dar sequência aqui na costura. Confere, tudo ok. Chegou aqui próximo do alfinete, a gente já retira. Pega aqui a sobrinha e já distribui novamente. Pode segurar aqui com o seu dedo indicador. Encostou, distribui de novo. Segura com o seu dedo indicador. E dessa forma a peça fica com o elástico bem distribuído, não fica um lado mais franzido do que o outro. E aí deixa a sua peça aí de uma forma bonita que você pode estar expondo na foto para sua cliente. E fica muito bonito visivelmente. Então, mesma coisa, cheguei lá no ponto, o que eu vou fazer? Vai ter a sobrinha aqui do tecido. Vou dar mais uma esticadinha aqui no elástico. Eu faço os vídeos assim com mais detalhes nessa parte do elástico, porque pra mim, na lingerie, na moda praia, é a parte onde a gente tem mais dificuldade de estar distribuindo o elástico, saber o tamanho certo de usar. Isso influencia diretamente na qualidade da peça, tá? Se você usa um elástico muito apertado, você acaba diminuindo a modelagem e a peça fica muito enrugada. E aí não fica bonito de expor, tá? Então, ó, só vai distribuindo, prestando bastante atenção para ver se tá pegando tudo. Uso o dedo indicador aqui para segurar as peças. E vou chegar aqui no final e vou passar a costura. Vou tentar fazer o máximo aqui, passando por cima da costura que você fez primeiro, tá? Aí isso serve como um arremate. Passou mais ou menos ali 1,5 centímetros, é só levantar o calcador e tirar a peça aqui da máquina. Agora a gente confere a peça, tá tudo certinho, o elástico bem distribuído, pelo lado de dentro também. Se por acaso ficar sobrando, ó, como sobrou aqui, a gente refila essa parte fora. Se a distância que sobrou aqui ficar muito pequena, eu aconselho você não refilar, para não correr o risco de pegar a costura e você ter que começar tudo de novo. Então eu vou tirar essa partezinha aqui que ficou mais alta. E aí agora nós vamos partir para a aplicação da nossa alça, na nossa máquina reta.
Pronto, agora terminada aqui a nossa peça, eu vou colocar aqui do ladinho pra gente montar as nossas alças, tá? Já tem vários vídeos aqui, mas para você que tá chegando agora que ainda tem dificuldade, eu vou fazer do início, tá? Então aqui nós temos o nosso passadorzinho. Esse passadorzinho aqui, ele tem uma direção correta da gente colocar, tá? Para o coraçãozinho ficar nessa posiçãozinha aqui na parte das costas. Então eu vou pegar uma pontinha aqui com a minha parte acetinada, que seria o meu lado direito da peça voltado para cima. Aqui na parte de baixo é aquela parte mais confortável do elástico, que fica em contato com a pele da cliente. Então a gente vai começar aqui com o lado direito, vou pegar aqui a minha pecinha e vou colocar por esse ladinho aqui, ó, o ladinho da curvinha do coraçãozinho, tá? Então eu vou colocar aqui uma vez, eu vou voltar por esse lado aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu já posso trabalhar também com a minha argolinha aqui colocada no local. E a mesma coisa aqui do outro ladinho, tá? E agora chegou a hora da gente fazer o nosso arremate. Algumas meninas me perguntaram durante os outros vídeos que máquina era que eu usava. A máquina ideal para ser feito o acabamento aqui nessa parte das alças e os arremates finais da peça, existe uma máquina que ela é apropriada para isso, que ela se chama Travete. É uma máquina de custo bem elevado, então é indicado para quem já tem uma confecção aí que já é relativamente grande. Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui, porque a máquina realmente é excelente e merece a propaganda. Mas depois, se vocês quiserem saber mais detalhes de como e onde eu uso essa máquina para a parte de lingerie e moda praia, ela tem uma função de arremate automático, onde você programa o número de pontos, a distância entre os pontos e quantas vezes você quer que ela vá e volte. Então eu uso essa máquina para fazer aqui. Ela é uma máquina jack reta A5E. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar esse vídeo aqui do lado mostrando para vocês como que é a máquina. Então, sem mais delongas, vamos lá a montagem? Aqui eu vou mostrar para vocês com mais detalhes o resultado aqui do travete da máquina, tá? Então eu vou fazer a dobra. Eu gosto de costurar aqui pelo lado direito, tá? Então eu vou colocar nessa posição e vou arrematar. E o resultado fica esse. Deixa eu focar aqui para vocês. Fica um acabamento bem certinho, tá? E aí agora eu venho e repito a operação fazendo aqui a limpeza. Essa pontinha aqui, depois, se você quiser, você pode com o isqueiro tirar. Prontinha aqui as nossas duas alças, agora a gente vai colocar na peça, tá? Então aqui nós estamos já com a alça colocada de um lado, eu vou fazer a outra junto com vocês, tá? Vou começar aqui pela parte da frente, eu vou alinhar a minha alça com aquele pedacinho que a gente deixou aqui de viés, tá? Então vou colocar eles bem juntinhos aqui e vou travetar essa parte. Vou segurar aqui a alça. E aí, onde é que você vai passar o travete aqui? Vai passar o mais próximo possível da base, tá? E vai fazer a costurinha nessa região, deixa o viés bem alinhadinho para ficar com um acabamento bonito, tá? Aqui, geralmente, o viés costuma dar uma empurradinha, então, você vai achando aí o manejo da sua máquina, num ponto que fique bom. Lembrando que eu dei a opção para vocês dessa máquina aqui, mas na máquina de vocês reta, vocês podem fazer o mesmo processo, fazendo o retrocesso, tá? Então, tá, colocada aqui a parte, eu vou abrir, e aí fica dessa forma aqui. E agora eu vou deitar a parte do viés e a parte da alça, vou dar uma distância de um pé de calcador e vou repetir novamente o processo do travete. Então, ó, alinhei, pronto. Terminado, eu tiro minhas pontinhas de linha e vou aqui para a parte das costas, com cuidado para não colocar a alça torcida, que é uma coisa super comum, quando a gente está começando acontece bastante. Vou trazer aqui bem para pertinho da peça e vou fazer um outro travetezinho nessa parte. Então, vamos lá?
E aqui nós terminamos também. Agora eu vou tirar aqui esse restinho de viés que sobrou. Aqui na minha parte das costas eu vou fazer a mesma coisa. O viés e a alça. E agora nós vamos fazer arremate em alguns pontos aqui da peça, para que ela não desfie, tá? Eu gosto de fazer mais um arremate aqui nessa área onde a gente finalizou. Onde a gente finalizou aqui a galoneira. Então, eu vou virar a peça aqui e vou fazer só uma costurinha. Aqui nessa parte de baixo, eu não vou precisar fazer aqui um arrematezinho, porque eu já fiz aqui a união da parte do elástico já na reta, tá? E com o retrocesso no final. Se por acaso esse acabamento você fizer na sua overlock, é necessário que você faça um reforço aqui nessa partezinha. Agora é só a gente fazer uma limpeza aqui na peça, tá? Tirando os restinhos de linha, e eu vou mostrar pra vocês na mesa o resultado final. E vou dar as opções de acabamentos para você fazer aqui sem o forro. Então esse é o resultado final da nossa peça. É uma pecinha muito confortável, tá? A grade da modelagem vai do P ao GG. Já está disponível, eu vou deixar para vocês o link na descrição para quem quiser adquirir. Você pode estar vendendo aqui duas pecinhas juntas, o conjuntinho, o kit, tá? É uma peça de ótima saída, sempre sai, sempre tem procura, principalmente quando se inicia as aulas ali, onde as mãezinhas procuram para comprar para as meninas usarem por baixo do uniforme, tá? Essa aqui é a calcinha Nina, que você pode estar vendendo junto com o conjuntinho. E aqui, ainda falando da calcinha Nina, essa parte do cós você pode estar adaptando aí da maneira que você conseguir. Ah, Rô, mas eu não consegui achar o elástico em loja nenhuma. Você pode estar encapando o elástico mesmo normal, Jaraguá, e colocar aqui na base, ou ainda você acrescentar aqui essa medidinha que é por volta de 2,5 no comprimento e usar um elástico comum mesmo, aquele elástico que é mais fácil da gente achar, tá? E aqui é a opção do topzinho Nina, ele é todo feito no viés de 25 milímetros, fica uma gracinha, esse aqui ficou mais básico, esse aqui no branco eu confeccionei com algodão 4%, tá? É um material muito procurado, é ótimo também para o dia a dia, principalmente se as meninas forem usar aí na escola. E se você gosta do conteúdo que eu coloco para vocês aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Compartilhe com as suas amigas que gostam de costurar e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!